Meu nome é Júlio Pereira e eu vou explicar para você sobre o M1, um treinamento dentro da jornada PUV que já executei desde 1998, tá bom? Eu já executei mais de 450 turmas, mais de 460 turmas. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo aqui, mas é um treinamento que acontece em um final de semana e ele é super validado pelos resultados e pelo tempo, né, que existe, pelo tempo de entrega, pelas pessoas que indicam umas às outras. Então eu quero explicar para você o M1 através de algumas perguntas que as pessoas mais fazem. E se uma dessas perguntas for a sua, já vai sanar a sua percepção do quanto o treinamento é importante para você. A primeira pergunta que me fazem é: Júlio, o que é o M1? Para que ele foi criado? Então, quem deve participar do M1? Eu vou sintetizar essas perguntas aqui em uma só, tá bom? Ele é um treinamento de liderança e inteligência emocional que é criado para pessoas que têm vontade de se tornar líderes de si mesmas. Antes de você liderar qualquer outra pessoa, você tem que ter um conhecimento estruturado que funcione muito bem para você liderar você mesmo. E ele foi desenhado para quem é empreendedor, quem é profissional liberal, quem é empresário, quem é líder de família, quem é líder em ascensão e todos aqueles que querem aumentar sua influência independente da área que dominam. Então, se você está no começo da carreira, serve para você. Se você é uma pessoa que quer evoluir, quer avançar, ter mais resultados, serve para você. Porque você vai aprender a dominar suas emoções e vai tomar decisões com muito mais clareza. O M1 ele é um passo muito importante dentro da jornada PUV, que é uma jornada que se chama Jornada para uma Vida Extraordinária, por isso PUV. E essa jornada PUV, dentro dela eu trabalho uma consciência mais elevada de autoliderança, que transforma não só os seus resultados, mas a sua mentalidade e o seu propósito. Então é um treinamento inteligente, mas ele é muito vivencial. E para você entender exatamente o que acontece lá dentro, é só você estando dentro do salão, junto comigo e com a minha equipe. Portanto, essa primeira pergunta é uma síntese, essa resposta que eu dei não é detalhado, mas é uma síntese para você entender os itens que a gente pode desenvolver lá dentro que geram resultado para as pessoas. São mais de 60 mil alunos, tá? Então, vamos nessa linha de raciocínio aqui. Vou responder a pergunta que mais aparece em segundo lugar. Que tipo de transformação pessoal, Júlio, ou transformação profissional eu posso encontrar quando eu participo desse treinamento? O M1 ele entrega um salto de consciência, turma. É quando você tem uma evolução na sua consciência, quando você fica mais consciente de tudo que está acontecendo com você, quando você toma mais controle. Todos os participantes do M1 eles aprendem a lidar com desafios com um controle, um equilíbrio, um gerenciamento das próprias emoções. E aprendem também a se relacionar melhor com pessoas, enfrentando dificuldades, adversidades, com muito mais poder e muito mais resiliência. Então, depois do treinamento acontecer, é comum eu ouvir dos meus alunos assim, ó: eu aumentei meus resultados financeiros. Por que acontece isso? Porque para você lidar com dinheiro, com finanças, tem adversidades, tem que saber lidar com pessoas, tem que saber lidar com emoções e assim sucessivas necessidades obrigatórias aí que só dá para aprender na prática. Então, além dos resultados financeiros, as pessoas começam a tomar decisão mais assertiva, melhora a comunicação, melhora os relacionamentos, melhora o grupo de pessoas que vive ao lado. As pessoas param de gastar energia com coisas que não geram resultado e acabam se tornando referência no ambiente em que estão vivendo ou em que estão trabalhando, porque as pessoas vão olhar para você e vão falar: caramba, você tem um conhecimento que eu não tenho. É muito comum uma pessoa que voltou do M1, se você conhece alguém que voltou do M1, você olhar para a pessoa e falar: nossa, você está diferente, seu olho está brilhando diferente, o que aconteceu esse final de semana, me conta e tal. Então, em resumo, o M1 ele muda a forma como você enxerga a sua vida, o seu trabalho e o seu próprio potencial, despertando e libertando muito mais resultado que você já tem aí pronto para utilizar, tá bom? Então essa é a resposta da pergunta 2. Agora, a pergunta 3. Júlio, quanto tempo dura o M1? Como que ele é estruturado? São 3 dias. É uma sexta-feira à noite, um sábado o dia todo e um domingo pela manhã. Então são 41 horas. Então não são 3 dias inteiros. Na verdade, se você somar, o tempo não é muito longo. Mas a intensidade é incrível, porque tem uma metodologia prática e vivencial. E aonde você coloca
intensidade, você distorce o tempo. Quando você faz algo que é muito intenso, parece que você ficou muito tempo lá por causa dos aprendizados. E além dos aprendizados, dentro do M1 você já colhe resultados ali no momento, você já se sente diferente. Você tem feedbacks nessa natureza. E durante o treinamento ali do M1, você não vai apenas aprender alguns conceitos sobre inteligência emocional, PNL ou qualquer outra linha de raciocínio. Você vive experiências que reprogramam seus padrões emocionais e reprogramam seus padrões mentais. Por isso que as pessoas saem em tão pouco tempo com resultado tão elevado. São dias super intensos de autoconhecimento, de dinâmicas, vivências, reflexões, ferramentas que unem neurociência, programação neurolinguística e inteligência emocional. Tudo com o objetivo só, destravar o seu verdadeiro poder de liderança. E aí você lidera você mesmo e lidera outras pessoas, impacta outras pessoas. Pergunta 4. Qual a diferença entre o M1 e outros treinamentos de liderança ou de inteligência emocional que existem por aí? A principal diferença está na profundidade dos resultados, na aplicação da prática. Tudo tem contexto, não é fazer por fazer. Enquanto muitos cursos eles entregam uma teoria, eles entregam algo até vivencial, mas superficial, no M1 eu entrego transformação real junto com a minha equipe. E eu uso 3 pilares importantes. O primeiro deles é quociente emocional, que é o QE, que lida com as suas emoções de forma mais inteligente. Então você aprende não a se livrar das emoções, mas usar as emoções que você vai viver na tua vida a seu favor. Então esse é o primeiro. O segundo quociente é o relacional. O QR, ele faz você construir relações fortes, conexões fortes e mais saudáveis. Então você tem que saber lidar com pessoas. O mundo que nós vivemos tem pessoas de todos os lados. E a gente, quando está junto com pessoas que querem resultados positivos, nós avançamos muito mais rápido. Então o quociente relacional é muito poderoso nesse aspecto. E o terceiro é o quociente de adversidade, que para você agir com coragem na vida onde você tem medo, dificuldade, impedimentos e tudo mais, você tem que ter conhecimento para isso. Independente da área que você atue, independente da faculdade que você tenha, independente se você está começando a sua vida profissional agora, independente se você está começando sua família agora ou tem uma família há muito tempo, o quociente de adversidades vai te ajudar a passar por momentos que acontecem na vida de uma forma muito mais tranquila e muito mais poderosa. Então esses 3 quocientes, eles formam a base de um líder muito mais maduro, mais equilibrado e pronto para influenciar positivamente o mundo que está ao redor dele. Portanto, é importante você mergulhar no M1 em todas as vivências que acontecem. Pergunta 5, turma. Júlio, eu preciso ter algum conhecimento prévio de PNL ou neurociência ou desenvolvimento pessoal para participar do M1? Não, a resposta é não. O M1 ele foi criado justamente para qualquer pessoa que esteja pronta para dar o próximo passo rumo à vida extraordinária que deseja ter. Independente de já ter conhecimento nessas técnicas ou não, porque ele é vivencial. Ele é vivência. Quem já utiliza neurociência, quem já conhece desenvolvimento pessoal, quem conhece PNL, sabe que o poder da vivência é muito maior do que o poder da teoria. Então você não precisa entender PNL, você não precisa entender de liderança, você não precisa entender de psicologia, você não precisa entender nada disso. Você tem que ter um único pré-requisito: querer crescer e querer avançar. E tem que querer isso de verdade, porque o treinamento vai te entregar isso numa quantidade muito imensa e muito poderosa. Então lá, quando você está no final de semana comigo, durante o treinamento, tudo que eu faço é explicado de forma prática. Eu faço uma explicação teórica inicialmente, para depois a gente viver o que vai acontecer, que é vida real, é prática. E essa explicação é clara, ela é acessível, todo mundo consegue entender. E quando termina as vivências, eu paro e troco as experiências com os participantes para ir caindo as fichas. E quando acaba o treinamento, é como se um quebra-cabeça acabou de ser montado, você enxerga a figura toda num patamar muito mais poderoso de transformação, de levar para a vida real e colocar em prática sozinho, sentar dentro do salão, porque não adianta a gente ficar falando que dentro do salão ali não é o mundo real, né? Nós criamos uma atmosfera onde a atmosfera ela é de participação e tudo mais, e isso aí não dá para aplicar lá na vida real, não vai adiantar nada. Então, pelo contrário, nós trazemos a vida real para dentro das vivências, e aí você tem os aprendizados.
Então o processo todo ele conduz você desde o ponto em que você está, que é o ponto que você já chegou na vida, até o nível de consciência e performance de um verdadeiro líder. Um líder que vai cuidar de toda a tua equipe, da tua família, da própria vida, com o carinho que merece. Então, eu quero que você decida ser um grande líder, não porque alguém fala que você é obrigado a fazer isso, porque pela obrigação ninguém faz isso. Agora, se você decidir ser um grande líder porque você sabe que você merece esse caminho, que você sabe que você pode avançar movendo outras pessoas, porque eu falo uma coisa para os meus alunos, você vai ouvir isso de mim lá, eu ainda vou pegar fila para te abraçar, e eu já peguei fila para abraçar muitos alunos que eu já treinei até hoje, você vai entender que é um jogo muito poderoso, não é muito difícil, não é, mas também não é simples, ele não é simplista, ele é profundo e te prepara para ser exemplo no mundo que você vai viver. Então ele é um primeiro grande passo para a sua jornada de liderança e de comunicação dentro da metodologia da Jornada PUV, que é a jornada para uma vida extraordinária. Júlio, ele é um curso de oratória? Não, não é um curso de oratória. Ele é um curso de formação em PNL? Não, não é um curso de formação em PNL. Ele é uma imersão que desbloqueia os 3 eixos QE, QA e o QR, que eu acabei de explicar, e automaticamente a liderança acontece com impacto na tua vida, tá bom? Então é isso. Mais alguma coisa que eu poderia falar para vocês? Consciência de adversidades. Todo mundo tem, né, turma? Todo mundo tem. Você tem que saber elevar o seu consciência de adversidades para lidar com as adversidades que aparecem. Consciente relacional, todo mundo tem. Só que você tem que levar o seu consciente relacional para ser uma pessoa que se relaciona melhor. O consciente emocional, todo mundo tem as emoções. Eu tenho que elevar o meu consciente emocional para aprender a lidar com as minhas emoções e as emoções das outras pessoas. Sendo assim, aprendendo a assumir controle ou um ajuste das suas emoções, o verdadeiro valor de como resolver as adversidades, saber como lidar com pressão, porque existe no mundo. Se você souber fazer isso na prática, tudo o que acontece na tua vida vai ficar de uma forma muito mais alinhada e muito mais poderosa. E aí você impacta o ambiente com a sua estabilidade e não com a sua reatividade e se diferencia da maioria das pessoas que ainda não tem esse conhecimento. Então, você já deve ter sentido isso, né? Quem faz o M1 tem um olhar diferente, não é melhor nem pior, tá? Tem um olhar diferente em relação aos resultados que quer. E você merece isso também. Tá bom? Júlio, começa quando? O M1 começa sexta-feira, 21 e 29. E termina quando? Termina no domingo, às 13h29. E nós ficamos no hotel o tempo todo? Sim, nós ficamos no hotel das 21h29 do início do M1, chega um pouquinho antes para poder fazer o seu check-in na recepção e ficamos até 13h29 do domingo de forma intensa, com resultados intensos e principalmente junto com pessoas como você, que querem resultados mais poderosos, mais profundos e querem de verdade se transformar. Então é isso, tá? Se você acha que você precisa estar no ponto certo para poder começar, não. É o M1 que te prepara para esse ponto. É ele que te prepara para começar a liderar, para começar a comunicar, para começar a se transformar cada vez mais. Ele vai desconstruir a maneira que você está acostumado a fazer e reconstruir algo muito mais poderoso com base na autoridade emocional, na autoridade das adversidades e na autoridade dos relacionamentos. Então, não tem nenhuma estrutura que você vai viver lá que você tem que escrever numa folha de papel algo que você vai precisar ter a teoria na cabeça. Não. É tudo prática. O tempo inteirinho prática para você construir a vida extraordinária que você quer viver. Fechou? Era essa explicação que eu queria te dar. Então, já se inscreve para a próxima turma, já que você assistiu esse vídeo até esse momento. E se você quiser fazer uma pergunta para mim especificamente, eu sei que você está falando com a minha equipe, você pode mandar um direct no meu Instagram. Vai lá, juliopereira.oficial, já me segue, já me manda uma mensagem lá que eu te dou boas-vindas e vou estar te esperando na próxima turma. Tá bom? Grande abraço, nos vemos na próxima turma de M1. Fui.